Boa noite a todos. Eu gostaria de falar hoje, explanar sobre um assunto que eu venho percebendo já há algum tempo. Não apenas os meios de comunicação, mas também através das nossas próprias vivências que nós temos na área da saúde mental, que é a nossa dependência excessiva da medicação. É claro que eu, de modo algum, eu estou falando que nós não devemos administrar, por exemplo, haloperidol para casos de alucinação, de delírios típicos da esquizofrenia. Também não estou falando que nós não devemos dar lítio para pessoas com depressão ou com transtorno afetivo, como mecanismo de modular o humor. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando, na verdade, é uma percepção errada de como esses fármacos eles vão agir na nossa própria perspectiva, na perspectiva de ser humano, na medida em que nós nos encaixamos naquele diagnóstico, nós nos reconhecemos naquele diagnóstico e traçamos, portanto, uma identidade. Eu deixo de ser o Breno nesse exato momento e passo a ser apenas o paciente de transtorno bipolar que toma lítio. Eu acho que é essa questão que a gente tem que trabalhar. Essa questão ela tem que ser debatida e ela tem que ser explanada. Porque eu posso tomar lítio, por exemplo. Eu posso tomar o haloperidol, por exemplo. Agora, uma outra questão que deve ser levada em consideração é a seguinte. Será que essas medicações, ou o excesso dessas medicações, em alguns casos, farão o efeito que eu espero? Porque eu posso ter depressão, realmente. Talvez a medicação que eu tomo, antidepressivo, sei lá, o inibidor de mal, por exemplo, ele pode fazer com que a depressão ela seja reduzida. Mas será que ela atuou na causa? Eu posso tomar um ansiolítico, eu posso tomar um diazepam por causa de ansiedade. Mas isso não vai resolver se eu não souber manipular a minha ansiedade, se eu não souber agir na minha ansiedade de modo a suprimi-la. Porque o efeito da medicação é temporário. E quando ele passa, você toma mais. E aí ele passa novamente. E aí você toma mais, e isso se cria aquele ciclo de dependência. A questão que deve ser levantada é a seguinte: será que existem outras formas de você passar sem a medicação? Qual a importância que a medicação tem na minha vida? Será que realmente eu sou tão fraco assim? Será que eu sou tão dependente, tão mísero, miserável, no entender de Pascal, por exemplo, para entender que eu só passo com a medicação como dependente químico, que só passa com cocaína, que só passa se dá uma cheirada, por exemplo, se der um pico na veia, uma heroína. O dependente de ansiolítico, o dependente de diazepam, age da mesma forma que o dependente de cocaína. A gente sempre acha que não pode resolver as coisas. E a gente perde oportunidade com isso. A gente perde oportunidade achando que a solução dos nossos problemas está na medicação, quando não está. Talvez, no máximo, ela vai fazer com que nossa inquietação seja reduzida, mas só naquele momento, apenas naquele momento. E depois? A gente pode pensar nisso e pensar realmente sobre a importância que esses fármacos eles têm no nosso quadro de saúde mental e no nosso próprio padrão de vida, na nossa qualidade de vida. Fica a orientação para que nós possamos pensar e repensar sobre esse conceito. Boa noite, tá bom?